Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje de ciências é a produção de alimentos e a produção de combustível. Mas antes de tocarmos nesse assunto de produção de alimentos e produção de combustível, nós vamos aprender o significado de biotecnologia. Biotecnologia. Muitos dos alimentos, como os queijos, os iogurtes, os pães, as bebidas alcoólicas, são fabricados há milhares de anos pelo ser humano. Entretanto, o conhecimento da participação dos micro-organismos no processo de produção desses alimentos só se tornou possível após o surgimento do microscópio, como nós já vimos no capítulo mesmo até anterior. Desde então, os mais diversos tipos de micro-organismos passaram tanto fazer parte das atividades do nosso cotidiano, que de certa forma podemos afirmar que hoje não é impossível viver sem eles. A utilização desses organismos para a produção de bens e serviços como os alimentos, medicamentos, combustíveis, controle ambiental e alimentação de resíduos produzidos da indústria é denominado biotecnologia. Esse nome bio significa vida e tecnologia é aí esse meio tecnológico, meio de produção, está relacionado à produção. Ou seja, biotecnologia seria a tecnologia que se utiliza-se aí da vida, ou seja, a partir de outros organismos. Produção de alimentos. Os pães são fabricados com uso de fermento biológico, isto é, com leveduras, que é um tipo de fungo. Elas participam também da fabricação de outros alimentos, como vinagres, bebidas alcoólicas, como cerveja e alguns fungos e bactérias são utilizados para produzir queijos e iogurte. O processo realizado por esse microorganismo para a produção desses alimentos é chamado de fermentação. Por isso que as leveduras é comprado fermento biológico, devido ao próprio processo que elas realizam. No preparo do pão, por exemplo, o crescimento da massa ocorre graças à produção de gases carbônicos pelas leveduras, a partir da transformação da farinha. Durante esse processo, formam-se minúsculas bolhas de gás na massa, promovendo seu crescimento. São esses gases que fazem a bolinha de massa flutuar no copo de água, por exemplo, que você observou no início do capítulo. Depois de um tempo, o gás carbônico é liberado e a massa fica fofa e airada. Você já comer algum pão sem fermento ou algum bolo sem fermento? Ele é um bolo, ele não é fofinho, ele tem uma massa mais pesada, ele fica com um aspecto mais solado. Ou seja, o que deixa o bolo, os pães fofinhos, é a presença do fermento. Nas imagens aí, nós temos a imagem do queijo e do que parece ser o iogurte. Parece ser uma massa. É uma massa, na verdade. O queijo Roquefort apresenta manchas azuladas, e o Cambridge, um queijo de consistência mais mole, abrigam fungos que são responsáveis pelo sabor e odor característico. Geralmente esses queijos, o Roquefort e o Cambridge, ele possuem um cheiro mais forte do que os outros queijos. Na fabricação do pão, por exemplo, os fungos transformam a farinha e produzem gases que fazem a massa crescer e ficar macia. A fabricação de iogurte, as bactérias são usadas para transformar o açúcar do leite em ácido lático, que é responsável pela consistência mais cremosa ao leite. Viram aí como é importante os micro-organismos no processo de fabricação desses alimentos? Na utilização aí do queijo Roquefort e do Cambridge. E o pão também é a presença aí de fungos. E na questão do iogurte, a presença de bactérias, que são aqueles lactobacilos que nós já falamos no capítulo anterior, que eles são importantes para o funcionamento do nosso intestino. Agora, o próximo ponto
que eles também podem ser utilizados na produção de combustível. Isso mesmo, aqueles combustíveis que são utilizados nos carros, nas motos, nos diversos automóveis. O desenvolvimento da biotecnologia foi fundamental para a produção de biocombustíveis, que são a fonte de funcionamento dos veículos. Os dois principais biocombustíveis brasileiros são produzidos a partir do girassol e a partir da soja, entre outras plantas. E o etanol, produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar ou de plantas como o milho, através do processo de fermentação usado como combustível. A vantagem dessa fonte de energia é que reduz a emissão dos gases poluentes. Vamos se lembrar que o principal combustível, a gasolina, ela vem de uma origem aí decorrente da decomposição dos animais, que é o petróleo. Entretanto, o petróleo ele é um bem esgotável, ou seja, em algum momento ele vai faltar. Mas graças à biotecnologia já foi pesquisado de diversas formas e ainda está sendo pesquisado outras fontes de biocombustível. Até mesmo caso quanto a isso. Ainda estamos muito presos e ligados ao petróleo, tendo em vista que o petróleo ele dá origem à gasolina, ao gás natural, que é o nosso gás de cozinha. Ou seja, nós temos muito a aprender através da biotecnologia. Ou seja, o mesmo alimento nosso, que é o milho, a cana-de-açúcar, para quem já comeu, já bebeu caldo de cana, ele também estão sendo utilizados na produção de combustível dos veículos, dos carros. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.